Segunda volta das presidenciais 2026, discursaram André Ventura e António José Seguro, o segundo e o primeiro colocados nesta primeira volta, e destes discursos que ouvimos esta noite, o que podemos esperar para a campanha que aí vem, começa já na próxima semana e que depois se vai prolongar até ao dia 6 de fevereiro. É sobre essas perspectivas que falamos com Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. Eunice, obrigado por te juntares a nós neste direto. O que é que destacas de mensagens para a campanha que aí vem, daquilo que Ventura e Seguro disseram hoje? Destaco a bipolarização que António José Seguro já tinha vindo a acentuar nos últimos dias da campanha para a primeira volta, afirmando-se como defensor da democracia contra os radicalismos e os extremismos com os quais associa André Ventura, e António José Seguro, no discurso esta noite nas Caldas da Rainha, voltou a acentuar essa bipolarização, acentuou-a ainda mais, prometendo derrotar os extremismos. Por outro lado, André Ventura, que pelo menos nos primeiros dias de campanha não acentuou demasiado os ataques a António José Seguro, depois foi o Chega e a IEL foram atacando António José Seguro, sobretudo nas redes, mas acabou também a primeira volta já a atirar ao socialismo, e é isso que ele faz neste discurso desta noite, do qual, além do ataque ao socialista ou ao socialismo, que é como ele se tem vindo a referir, sobretudo durante a segunda semana, a António José Seguro, destaco o apelo que ele faz, diria quase que um atirar a Luís Montenegro, desafiando Montenegro a apoiá-lo, porque ele é que é a direita nesta segunda volta, e isso mostra como, de facto, o papel do PSD e do Governo nestas 3 semanas que se vão seguir vai ser um papel muito difícil, como aliás nós já antecipávamos na edição semanal do Expresso, e a Luís Montenegro confirmou esta noite que não tenciona declarar o apoio a ninguém nesta segunda volta. Tendo esta campanha bipolarizada e utilizando também como argumento contra Seguro a sua pertença ao PS, achas que esta eleição servirá também para medir quantos votos é que vale o anti-PS? Sim, servirá para medir quantos votos vale o anti-PS, mas também serve para medir quantos votos vale o anti-Ventura. E, portanto, vai ser essa disputa entre o anti-PS e o anti-Ventura, em que vai contar, acho eu, bastante o voto do centro, ou seja, a esquerda, se nós juntarmos todos os votos da esquerda, a esquerda fica muito longe dos 50%. É preciso que António José Seguro vá buscar votos àquilo que foi a votação de Gouveia e Melo, vá buscar votos aos que votaram em Marcos Mendes, vá buscar votos provavelmente aos que votaram Coutinho Figueiredo, e eu saliento que há apoiantes de cada um destes três que já esta noite, ao contrário daquilo que fizeram os próprios candidatos, há apoiantes que já começaram a manifestar o apoio a António José Seguro. O que é que achas que existiu tanta hesitação à direita em dar apoio a algum dos candidatos? Por exemplo, o Gouveia e Melo é um candidato que se assumia como um candidato do centro, mas que hoje não faz nenhuma indicação de voto ainda. Eu acho que no caso de Gouveia e Melo pode ser uma questão estratégica. Claramente, durante a primeira volta, Henrique Gouveia e Melo foi, quando atacava muito o cinismo dos políticos, foi mostrando algum, eu quase que diria, desprezo por Marcos Mendes e por António José Seguro, mas Henrique Gouveia e Melo também se afirmou muito, ainda na pré-campanha, como alguém que se opunha e que pretendia combater o antissistema Ventura. E, portanto, eu acho que não resta muitas dúvidas de que lado Gouveia e Melo estará nesta segunda volta. Pode haver aqui
alguma estratégia de não anunciar já, de deixar para um outro momento, como ele próprio disse, e depois Gouveia Melo ali nos últimos 2 dias de campanha foi dando algumas indicações de que pretende ter ou continuar a ter alguma intervenção política e social se não passasse à segunda volta, e eu acho que ele tem um capital de votos, aliás, ele fica à frente do candidato apoiado pelo PSD e isso é um capital que ele certamente vai querer usar em função de alguma coisa. Vamos ver se, por um lado, é em função do apoio a António José Seguro ou, como ele próprio também admitiu, fundando algum tipo de movimento cívico. Falaste ainda aqui da questão do candidato do governo, o candidato que acaba por sair com um resultado bastante negativo. O que é que achas que se pode seguir para Marcos Mendes depois desta jornada que ele faz enquanto comentador para também se candidatar às presidenciais e depois deste resultado o que é que fica? Eu acho que pode seguir-se a reforma, não é? Como ele próprio acho que assumiu, que é ir para casa, gozar a reforma, ajudar a criar os netos, porque não estou a ver que mais fique para o Luís Marcos Mendes. Acho que foi alguém que quis muito ser candidato presidencial, que se atravessou. Foi o primeiro candidato a apresentar-se porque achou que o almirante Henrique Gouveia Melo já estava a ocupar muito espaço, que teve algum tempo a liderar sondagens, foi durante bastante tempo visto como aquele que mais facilmente venceria uma segunda volta, mas depois teve uma pré-campanha, uma campanha com muitos erros. Erros na forma como respondeu aos ataques primeiro de Coutrinho, depois de Gouveia Melo, erros na forma como foi oscilando na colagem ao governo e, portanto, Marcos Mendes sai claramente derrotado desta noite. O cargo político que ele teve ao longo dos últimos anos foi o de Conselheiro de Estado, quando muito o próximo Presidente pode querer convidá-lo para continuar como Conselheiro de Estado, mas não estou a ver nem que António José Seguro, nem que André Ventura queiram dar a Marcos Mendes um dos 5 lugares que o Presidente tem nesse órgão. Eu tenho sempre muita dificuldade em dizer que a carreira política de alguém acabou, porque já vi muitas carreiras políticas parecer que acabaram e não terem acabado, terem depois ressurgido, terem outras vidas, mas eu acho que no caso de Marcos Mendes, ainda por cima esta derrota é muito pesada, é um 5º lugar, é uma votação muito baixa. Eu penso que Marcos Mendes vai de facto gozar a sua reforma. Sim. Numa fase da campanha percebe-se uma colagem de Marcos Mendes ao governo. Achas que de alguma forma ele pode ter sobreestimado o capital de simpatia do governo ou realmente as pessoas fizeram aqui uma distinção muito grande entre aquilo que é o governo e aquilo que era o candidato apoiado pelo governo, mas de alguma forma não conseguiu esta colagem direta? Eu acho que as pessoas fizeram essa distinção. E depois, a colagem que ele fez ao governo acabou por ser uma colagem hesitante, porque depois quando começaram, sobretudo, a aparecer vários casos na saúde, de falhas no socorro de emergência, Marcos Mendes depois tentou descolar um bocadinho. E aquilo que se foi vendo foi que ele nunca conseguiu fazer o pleno do eleitorado AD, muito, muito longe do que foi o eleitorado AD em maio. Nesta fase final começa a haver uma fuga de eleitorado de Marcos Mendes. Porque esta fase final da campanha começou a ser de facto uma corrida ao voto útil e à medida que Coutinho Figueiredo foi crescendo, isso também teve um efeito, foi crescendo nas sondagens e até em presença. Coutinho Figueiredo, para o bem e para o mal, conseguiu ser
falado todos os dias na campanha, ser quase que um tema, sobretudo na última semana. E Mendes não conseguiu marcar. Coutrinho ocupa, se calhar, um papel que Ventura ocupou noutras campanhas. Sim, sim, o Coutrinho ocupou. E, aliás, começou a ter... nós temos um texto da Liliana Coelho publicado na primeira semana de campanha, que falava um bocadinho disso. Coutrinho usou várias estratégias que associamos muito à Ventura, seja na aposta nas redes sociais, seja inclusive em termos de discurso. Coutrinho tem um discurso sobre imigração que por vezes roça o discurso de André Ventura, porque percebeu que isso provavelmente lhe rende votos, mas ficou em terceiro, que neste caso é o primeiro dos últimos.